vocês conhecem o trabalho da Fundação? O Progressistas é um partido que participa ativamente da história do Brasil e tem orgulhado os brasileiros nas últimas décadas. Criada em 1975, a Fundação Milton Campos tem a missão de promover o estudo e reflexão sobre a realidade brasileira. O nosso objetivo é capacitar gestores, parlamentares e formar os novos cidadãos e cidadãs que se sentem chamados a contribuir com o desenvolvimento do nosso país. Se você quer conhecer mais sobre esse trabalho, acesse o nosso site que está de cara nova, www.miltoncampus.org.br e veja os nossos conteúdos exclusivos. Lá você fica por dentro da nossa história, da biografia de Milton Campos e conhece toda a nossa estrutura. Também tem acesso a cartilhas, revistas e manuais. Se você quiser entrar em contato, você pode encaminhar as suas dúvidas, reclamações ou sugestões. E o mais importante, a nossa escola virtual. Aqui você encontra diversos cursos gratuitos em temas relacionados à política, comunicação e vários outros assuntos. As aulas são online e com certificado, para você estudar no seu próprio ritmo. Quer participar da nossa escola virtual? Entre no nosso site, acesse as nossas redes e conheça tudo que a Fundação Milton Campos tem para oferecer. Bom dia, São Paulo! É com grande alegria que nos reunimos aqui hoje com pessoas tão ilustres da nossa sociedade para participar do Fórum Brasileiro de Inteligência Artificial. Aqui vamos discutir sobre os avanços tecnológicos e as inovações presentes e que ainda estão por vir em nosso país. Este evento é uma realização da Fundação Milton Campos, do Partido Progressistas. Mas vocês conhecem o trabalho da Fundação? Criada em 1975, a Fundação Milton Campos tem a missão de promover o estudo e reflexão sobre a realidade brasileira. O nosso objetivo é capacitar gestores, parlamentares e formar os novos cidadãos e cidadãs que se sentem chamados a contribuir com o desenvolvimento do nosso país. Se você quer conhecer mais sobre esse trabalho, acesse o nosso site que está de cara nova, www.miltoncampus.org.br e veja os nossos conteúdos exclusivos. Lá você fica por dentro da nossa história, da biografia de Milton Campos e conhece toda a nossa estrutura. Também tem acesso a cartilhas, revistas e manuais. Se você quiser entrar em contato, você pode encaminhar as suas dúvidas, reclamações ou sugestões. E o mais importante, a nossa escola virtual. Aqui você encontra diversos cursos gratuitos em temas relacionados à política, comunicação e vários outros assuntos. As aulas são online e com certificado, para você estudar no seu próprio ritmo. Quer participar da nossa escola virtual? Entre no nosso site, acesse as nossas redes e conheça tudo que a Fundação Milton Campos tem para oferecer. O Progressistas é um partido que participa ativamente da história do Brasil e tem orgulhado os brasileiros nas últimas décadas. Defendemos um Brasil eficiente e justo. Veja agora, em primeira mão, o novo vídeo oficial dos Progressistas. O Brasil está dividido. Parece que as pessoas estão cada vez mais distantes. Nós, do Progressistas, acreditamos que se os extremos afastam, o centro une. Trabalhamos pela igualdade, por oportunidades para todos, independentemente de classe, gênero ou raça. Acreditamos que o país só avança com um sistema econômico livre, com equilíbrio fiscal, promovendo o crescimento do mercado e a criação de empregos, porque sem emprego não tem desenvolvimento. Apoiamos as medidas necessárias adotadas pelo Estado para combater a pobreza e a desigualdade, cuidando de quem mais precisa. Lutamos por uma política que transforme o cotidiano das pessoas. Por isso, trabalhamos pelo fortalecimento dos municípios e das iniciativas que melhorem a saúde, a educação e a infraestrutura das nossas cidades. Defendemos a democracia e sabemos que democracia só existe quando existe liberdade.
Liberdade para crer, para pensar, para falar. Entendemos que ser conservador também é nunca deixar de inovar. Confiamos no poder do diálogo para unir ideias e esforços em torno de um propósito comum, porque a unidade se faz na diversidade. Acreditamos na política, acreditamos no Brasil. Se você também confia que é possível construir um país melhor, junte-se a nós, conheça o trabalho dos progressistas. Agora que já conhecemos um pouco mais dos idealizadores do evento, vamos começar oficialmente. É com muita alegria que chamamos ao palco nosso apresentador, o ilustre jornalista, conhecido por todos nós, Fábio William. Fábio, agora é com você. Tchau, pessoal. Um bom evento para todos. Tchau. Muito bom dia a todos vocês. Pessoal se ajeitando. É a primeira vez que eu sou apresentado por um robô. Como que as coisas vão mudando. Eu me lembro que a primeira vez que eu estive em mãos com um controle remoto e não precisei me levantar do sofá para ir até a televisão para poder mudar o canal, eu achei aquilo uma coisa incrível. E quantas coisas incríveis estão nos esperando, quantas coisas incríveis já estão acontecendo e vão acontecer ainda mais. É uma satisfação estar aqui, nesse palco, entre pessoas tão influentes, interessadas, visionárias, nesse mundo novo, e tudo está sendo muito rápido, é tudo muito rápido, e esse evento com certeza vai nos ajudar a aprender ainda mais, a pensar ainda mais sobre tudo aquilo que vem acontecendo nessa área de tecnologia e todas as coisas boas que nós vamos poder usufruir disso tudo. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse evento importantíssimo, uma honra estar aqui nesse Fórum Brasileiro de Inteligência Artificial. Um evento que promete, com certeza, desbravar novos horizontes tecnológicos e revolucionar os diversos setores da nossa sociedade. A inteligência artificial é mais do que uma simples inovação. Ela é a força propulsora por trás do desenvolvimento econômico, social e empresarial do nosso país. Hoje, temos a oportunidade de explorar suas potencialidades e aprender com os especialistas que estarão aqui durante todo o dia de hoje. Vai ser, com certeza, um dia de muito aprendizado, de muita descoberta, de muito conhecimento. E para dar início, formalmente, ao fórum, eu gostaria de convidar aqui os responsáveis por esse evento. Eu tenho a honra de chamar aqui ao palco a senhora Margarete Coelho, a diretora administrativa e financeira do Sebrae. Também convido aqui ao palco o deputado federal Covatti Filho, presidente da Fundação Milton Campos. Convido também a subir ao palco o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Eu peço a gentileza a todos que nesse momento fiquem de pé, por gentileza, para a execução do hino nacional.
Gigante pela própria natureza, estrelas forte parte do colosso, e o teu futuro estrela essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. É com muita satisfação que eu convido a senhora Margarete Coelho para compartilhar conosco a importância da inteligência artificial no cenário das micro e pequenas empresas. Senhora Margarete, por favor. Muito bom dia a todos, a todas. Me permitam cumprimentá-los todos em nome do presidente do Partido Progressista, senador Ciro Nogueira, também em nome do deputado Covatti, presidente da Fundação Milton Campos. Me permitam cumprimentar a distinta plateia em nome do ministro Alexandre de Moraes. Cumprimentar todos os senhores e senhoras aqui presentes nesta manhã. É com grande honra que estamos aqui hoje, na abertura do primeiro Fórum Brasileiro de Inteligência Artificial. Este é o momento oportuno para nos unirmos e discutirmos a crescente influência da inteligência artificial, ou IA, em nosso mundo e, particularmente, em nosso país. A inteligência artificial, senhores e senhoras, meu querido presidente Arthur Lira, aqui presente, a inteligência artificial tem avançado a passos largos. As ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT, que muitos de nós usamos no nosso dia a dia, são apenas a ponta de um iceberg. A inteligência artificial está presente em todos os setores da sociedade e o seu impacto na economia, na educação, na saúde e em muitas outras áreas é imenso. Para nós do SEBRAE, interessa, particularmente, discutirmos os impactos da inteligência artificial sobre as pequenas e microempresas, sobre os pequenos negócios. Pequenos negócios, pequenas empresas, são a espinha dorsal de muitas economias. E aqui no Brasil, os dados do SEBRAE demonstram toda a pujança e toda a importância do setor.
Se usada corretamente, a inteligência artificial pode ser uma grande aliada para empresários, trazendo eficiência, economia de recursos e propiciando uma tomada de decisões bastante aprimorada. Ao automatizar processos, melhorar o atendimento ao cliente e fornecer insights através de análise de dados, a inteligência artificial pode ser uma força transformadora em nossas empresas. Porém, é crucial que nós não desprezemos a inteligência humana. É a inteligência humana a parte mais interessante e mais importante da inteligência artificial. Cuidarmos para que os nossos preconceitos não sejam reproduzidos através da inteligência artificial na utilização de algoritmos é extremamente importante. Não reproduzirmos as diferenças, não reproduzirmos preconceitos e, além de tudo, usarmos de forma ética esta grande ferramenta é bastante importante e é vital nesse momento. Nós estamos no limiar de uma grande transformação. Nós estamos no limiar de uma virada de chave de uma, talvez, das maiores revoluções da humanidade. E a humanidade vem de grandes e de enormes revoluções. É importante que nós não sejamos preconceituosos, que não olhemos para esta nova ferramenta com cuidados desnecessários. É importante que façamos como estamos fazendo hoje aqui, reunidos nesse grande plenário, meu presidente Ciro. Que nós olhemos de forma cuidadosa, zelosa, criteriosa, ética. Mas é importante que nos aproximemos, porque interessa a nós que esta ferramenta esteja a serviço da evolução. Pequenos negócios podem ser extremamente beneficiados. Já pensaram uma pequena padaria lá no nosso bairro? Conhecer seu cliente, antecipar os desejos, poder trabalhar de forma mais criteriosa, de forma mais planejada dos seus estoques. As pequenas empresas precisam e devem se beneficiar da inteligência artificial. Por isso, Sebrae e Fundação Milton Campos se reuniram neste momento vital. E o que nós temos hoje aqui é um grande passo, meu presidente da Fundação Milton Campos, um passo que certamente será seguido por muitos outros. Muito obrigada, que seja um evento proveitoso a todos nós. Parabéns à Fundação Milton Campos, o evento está lindo. Muito obrigado à senhora Margarete, que traz aí um importante alerta sobre usufruirmos da inteligência artificial, principalmente com ética. Bom, agora vamos ouvir as visões e as palavras do presidente da Fundação Milton Campos, Covatti Filho. Bom dia a todos, um prazer estar aqui, reunido com cada um de vocês. Como a dinâmica é um pouco diferente, nós vamos estar sentados aqui, mas em nome do presidente Ciro Nogueira, da Margarete, eu quero cumprimentar cada um de vocês, sejam bem-vindos a esse grande seminário que a Fundação Milton Campos e o Partido Progressista está oferecendo nessa nova tecnologia, aonde nós vamos aprender cada um de nós juntos. O que faz a Fundação de Estudos Políticos, se não justamente compreender, estudar os fenômenos sociais e seus impactos e seus riscos e as suas oportunidades. E é claro que hoje estamos fazendo aqui, queremos mergulhar no fenômeno da inteligência artificial para qualificar o papel da política e das instituições diante dele. Pela justa provocação do nosso presidente Ciro Nogueira, a Fundação Milton Campos põe em pauta hoje um tema que não se enclausura na esfera político-partidária. Todos nós presenciamos uma explosão de possibilidades com a inteligência artificial e estamos diante de uma nova camada de desenvolvimento tecnológico com incrível aceleração. Para vocês terem uma ideia, hoje eu coloquei no chat GPT uma pergunta sobre os tópicos que poderiam ser abordados na abertura deste evento.
Eis alguns exemplos: impacto da inteligência artificial na sociedade econômica, desafios éticos e de privacidade, a inteligência artificial e a empregabilidade, a inteligência artificial em direitos humanos, a inteligência artificial na saúde e bem-estar, na colaboração entre homem e máquina e a regulamentação e governança da inteligência artificial. Enfim, eu poderia solicitar um texto complexo para essa fala, que o ChatGPT seria capaz de gerar. Basta ver o aplicativo foi aprovado, entre aspas, na primeira fase da prova da OAB, que é muito difícil e tenho certeza que muitos fizeram aqui. E conseguiu também aprovação, entre aspas, em um exame nacional de medicina nos Estados Unidos. Mas a inteligência artificial, obviamente, vai além disso. Um levantamento recente da OCDE indica que essa inovação pode substituir quase 30% dos empregos dos países do bloco. E assim como na pandemia, trouxe profundas alterações em diversas dinâmicas da vida. A inteligência artificial é um oceano profundo e também desconhecido, no qual ainda estamos querendo navegar. Ela traz implicações de ordem cívica, de ordem social, no mundo de trabalho, na justiça, na economia, na educação e, por que não dizer, nas próprias bases da democracia. Por isso é muito importante que tenhamos um espaço como este, multidisciplinar, pluripartidário, para tratar com maturidade tais discussões. As decisões que nós tomamos no Congresso, com isso, presidente Arthur Lira, se revestem de uma importância ainda maior, no sentido de encontrar um ponto de equilíbrio, estimulando tecnologia e protegendo os nossos direitos. Precisamos agir sem medo, sem preconceito, sem bloquear o caminho da inovação, da evolução e de todo o cardápio de possibilidades da inteligência artificial. E não, ao mesmo tempo, deixar de cuidar dos direitos humanos, do trabalho, das instituições e do fundo e do futuro das nossas famílias. Hoje damos um passo importante ao dar à luz a essa discussão. Vamos olhar em detalhe os impactos da inteligência artificial em diferentes dimensões, os riscos e os desafios também. Mas também há enormes contribuições que essa tecnologia pode nos oferecer. Temos que saber incorporá-las no nosso dia a dia, nas empresas, nos governos, como fizemos ao longo da nossa vida com tantas outras inovações. Eu encaro tudo isso com prudência, mas especialmente com muito otimismo. Esses dias estava lendo um livro e teve umas aspas que achei importante trazer aqui para todos nós. Algumas pessoas chamam isso de inteligência artificial. Quanto à realidade, a essa inteligência irá nos melhorar. Então, uma vez de inteligência artificial, eu acredito que aumentaremos nossa inteligência com essa tecnologia. A Fundação Milton Campos se diz presente e se faz presente e se orgulha de liderar esse debate. Aqui estão pessoas pensando em um país melhor para os brasileiros. E é isso que todos nós queremos, a inteligência artificial a serviço da pessoa. Quero aqui desejar a todos um excelente seminário, um excelente fórum e agradecer a presença de cada um de vocês, especialmente das lideranças políticas, para esse grande desafio, até porque o ano que vem vamos ter um ano eleitoral que eu tenho certeza absoluta que essa inteligência artificial vai ser de suma importância, mas também temos que ter todo o cuidado. Um abraço a todos. Muito obrigado, presidente Covatti Filho. Nas palavras breves do presidente, a gente vê o tamanho do desafio que temos aí pela frente. Passamos a palavra agora para o presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, que é o grande idealizador desse evento, pois foi dele a ideia de reunir todos os senhores e senhoras aqui para discutir sobre a inteligência artificial em nosso país. Presidente, por favor. Muito obrigado. Bom dia, amigos e amigas, senhores convidados. Minhas primeiras palavras são de agradecimentos às pessoas que fizeram que esse evento tivesse a magnitude que ele se encontra hoje. Aqui,
um agradecimento muito especial a esse jovem empreendedor, que é o Vitor Lazarte, que foi quem despertou em mim, Cláudio, essa ideia de trazer esse tema para o nosso país. A nossa Fundação Milton Campos, ao SEBRAE, aos organizadores aqui, das pessoas da Nerice e da Ellen, a todos envolvidos. Quero agradecer de coração a presença dessas pessoas que vão poder fazer parte da história desse evento. Aqui, nas pessoas do meu querido amigo, ministro Alexandre de Moraes, meu irmão Arthur Lira, a este homem que para mim é uma referência, que é o nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos. Agradecer a presença da nossa bancada de senadores aqui, na pessoa da minha líder, senadora Tereza, aos nossos senadores do partido, mas os senadores convidados, pelos que eu vi aqui, o astronauta, o Moro, o Seife, o meu querido e presidente da Comissão de Inteligência Artificial do Senado, o senador Eduardo, a nossa bancada federal aqui, que eu saúdo na pessoa do meu irmão Arthur Lira. Meus amigos, minhas amigas, existem palavras, Eduardo, que de tanto serem usadas, acabam perdendo um pouco o peso e a importância. E uma delas, na minha opinião, é o termo revolução. Expressão utilizada para quase tudo. Basta uma pequena mudança na maneira de fazer as coisas que já chamo o movimento de revolução. Mas a história nos mostra que a revolução é algo bem mais profundo. É uma transformação radical nas estruturas, pois depois de uma revolução, nada mais é como antes, minha querida Cida. Eu tenho certeza, senhoras e senhores, de que no caso do tema que vamos tratar aqui nesse fórum, falar de revolução não é nenhum exagero. Pelo contrário, a inteligência artificial pegou muitos de surpresa neste ano com a explosão de um enorme número de novas ferramentas. É tanta novidade nascendo e em velocidade tão alta que é difícil até mesmo acompanhar esse movimento. Mas a verdade é que os sinais já demonstram que a era da inteligência artificial, o IA, está para chegar. E como toda revolução, muitas vezes a primeira reação é o medo, a incerteza sobre como será o mundo daqui para frente, do que isso vai representar na vida cotidiana para as relações, no mercado de trabalho, dos governos das maiores nações do mundo, ao pequeno comerciante ou pequeno aposentado do interior da minha Pedro II, do Brasil, o impacto da inteligência artificial é motivo de atenção e preocupação. Mas nós sabemos que, diante do novo, ficar parado não é uma opção. É necessário caminhar para frente. O progresso está no nome do nosso progressista. Partido que está estampado em nossa bandeira e no centro de nossas ações. Ao capitanear as discussões sobre o impacto da inteligência artificial do futuro, o Progressistas demonstra um compromisso com a construção de um país mais próspero, desenvolvido, mas sem deixar, principalmente, ninguém para trás. Vivemos uma realidade ainda marcada com profundas desigualdades sociais e regionais. Nós não podemos permitir que a revolução tecnológica deixe para trás uma fila de brasileiros e brasileiras que não tiveram do poder público o apoio necessário para se adequar à nova realidade. O nosso desafio é que o avanço que enxergamos para o país não venha às custas daqueles que hoje não têm acesso a essas ferramentas que vão moldar o nosso futuro. A revolução chegou e os desafios estão lançados. Reunimos nesses fóruns um time de especialistas de altíssimo nível, aos quais quero expressar minha imensa gratidão por tirarem parte do seu tempo, que eu tenho certeza é valioso, para estarem aqui e dividirem suas experiências conosco. São profissionais de todas as áreas que vão nos ajudar a trafegar nessa estrada rumo a um Brasil
muito melhor. Tenho certeza que esse tempo será de um valor enorme para cada um dos senhores e das senhoras, principalmente dos nossos estudantes e jovens que vão saber aproveitar e muito este seminário. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, presidente. Agora convido a senhora Margarete Coelho e o presidente Covatti Filho a descerem do palco, pois agora é hora de mergulharmos nas plenárias de conhecimentos e conversas que com certeza serão extremamente enriquecedoras. Obrigado, presidente. O presidente do Progressista, Ciro Nogueira, será o mediador dos debates da primeira plenária do Fórum Brasileiro de Inteligência Artificial. Eu tenho a honra aqui de convidar ao palco o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Por favor. Presidente. Também convido o ministro do STF, Alexandre de Moraes, também a subir ao palco. Eu convido o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Governador. E também o presidente do Banco Central, senhor Roberto Campos Neto. Agradeço antecipadamente as contribuições valiosas de nossos convidados e desejo a todos nós, uma manhã de aprendizado e profundas reflexões. A partir de agora, a condução da plenária fica nas mãos do presidente do Progressistas, Ciro Nogueira. Muito obrigado. Meus queridos convidados, senhoras e senhores, o desafio é enorme, Roberto. Eu acho que talvez, de todos nós aqui, talvez o que esteja sempre mais atenado nessa questão seja você. Eu queria pedir a permissão aos nossos convidados para colocar o meu irmão Arthur Lira para iniciar suas palavras, porque ele tem um outro compromisso. Então, Arthur, nós temos um desafio, que é propor, legislar e, quem sabe, depois julgar essas questões que são fundamentais para proteger os cidadãos e dar oportunidade que o nosso país possa prosperar com essa ferramenta. Com vocês. Muito bom dia a todas, bom dia a todos. Meu presidente Ciro Nogueira, rapidamente queria saudar aqui o ministro Alexandre de Moraes, o Roberto, meu amigo Cláudio, que fazem parte também desse painel, saudando a todos os deputados federais, senadores, lideranças, governadores, aos amigos que se fazem presentes, minhas senhoras e meus senhores. De uma maneira, Ciro, bastante informal, mais do que disputar eleições, os partidos políticos devem ser, de fato, organizações que pensam o futuro do país. O Progressistas, nesse evento, ao realizar, ao lado da Fundação Milton Campos, este Fórum Brasileiro de Inteligência Artificial, abordando um tema cadente e que só vai crescer em importância nos próximos anos. Ouvindo aqui um pouco da sua fala, da fala da Margarete, da fala do nosso presidente Covatti, da nossa Fundação Milton Campos, eu, antes de continuar com a leitura
a minha fala de maneira bastante obediente, eu queria pedir licença para levantar algumas questões que se contrapõem um pouco com o que eu ouvi aqui na abertura, lógico, com a esperança, com a importância que esse tema requer e com a absoluta certeza de que ele vai ocupar um espaço de destaque na vida de todos nós. Meus parabéns mais uma vez ao senador Ciro Nogueira e ao deputado Kovács Filho, que na presidência do partido e da fundação, respectivamente, dão mais uma vez grande contribuição ao fortalecimento da nossa agremiação. Discutir as consequências da difusão das inteligências artificiais nos próximos anos interessa não apenas aos filiados do nosso partido, mas a toda a sociedade brasileira e a todo o mundo. Ninguém tem dúvidas de que todos já estamos sentindo os efeitos dessa tecnologia. A questão que se coloca ao partido é discutir como reagir a isso. Reagir não sendo contra, mas reagir estando atento a uma mudança na vida muito forte de todos nós, com consequências que eu entendo muito sérias. Com uma velocidade inacreditável, o desenvolvimento e o uso de máquinas inteligentes para realizar atividades humanas já é realidade em quase todos os campos, da educação à economia, do lazer à ciência, do campo à indústria, já sentimos a presença da inteligência artificial em nossas vidas. Mas também devemos ser, e aí vai um pouco da nossa preocupação, cautelosos, como ocorre com tudo que tem origem na natureza humana. A inteligência artificial pode representar um risco para todos nós. Ela já está sendo usada para o bem, claro, evidente, como no caso da identificação precoce de câncer, mas também para o mal. Me surpreendi esses dias, ministro Alexandre, e penso que o TSE terá muito trabalho nas próximas eleições com o uso indevido da inteligência artificial. Me surpreendi com alguns casos relatados onde vozes são copiadas e imitadas para enganar pessoas, para iludir situações. Pode-se fazer a captura do som das teclas dos celulares, Roberto, para descobrir senhas e produzir fraudes econômicas. Fico imaginando os graves riscos que a população corre com o mau uso da inteligência artificial. Fico imaginando, no aspecto eleitoral, que os partidos e os políticos e o Brasil se submetem de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 nas eleições gerais, os riscos que os eleitores, partidos e candidatos correm numa eleição. Por exemplo, as máquinas manipuladas podem criar imagens, falsificar fotos, copiar vozes e montar discursos falsos. E interferir, ministro Alexandre, decisivamente na escolha de um candidato, na escolha de um processo eleitoral. O nosso partido precisa discutir isso com profundidade. E eu estou certo que faremos isso neste seminário. Devemos e podemos dar nossa contribuição para o bom uso da inteligência artificial. Precisamos, desde já, pensarmos numa legislação rigorosa que impeça manipulações, que impeça o crime. A inteligência artificial deve ser um campo da ciência para o bem, cujo propósito é estudar, desenvolver e empregar máquinas para realizarem atividades humanas de maneira autônoma e não para fazer o mal. Algumas outras questões, presidente Ciro, merecem a nossa atenção nesse seminário. Trago aqui, a título de contribuição para o debate franco e claro, algumas informações de um relatório publicado em março pelo grupo Goldman Sachs, que estima que os avanços da inteligência artificial serão responsáveis por um aumento de mais ou menos 7%, Roberto, do PIB global nos próximos 10 anos. Nosso país precisa estar sintonizado a essa tendência para oferir os seus benefícios com todas, repito, todas as cautelas necessárias
para minimizar o forte impacto que essa substituição trará, Margarete, para o mercado de trabalho. O mesmo relatório calcula que 2/3 das ocupações e das profissões estarão expostas a algum grau de automação pela inteligência artificial. Isso significa que, nessas ocupações, de 1/4 até a metade da carga de trabalho pode vir a ser executada pelos novos sistemas. Um estudo recente da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, aponta que no futuro de curto prazo, pelo menos 20 profissões serão substituídas pela inteligência artificial, como operadores de call center, professores universitários de idiomas, história e direito. Isso não deixa de ser muito grave. Por óbvio que queremos mais tecnologia, que queremos mais ciência, que precisamos de inovação, assim como precisamos também ter respostas para os vigorosos desafios que as acompanham. Não podemos aceitar essa nova realidade tranquilamente. Precisamos agir, discutir, precisamos nos antecipar para evitar um desastre em nosso mercado de trabalho. Aqui, de novo, o debate do Progressistas, presidente Ciro, pode trazer, e eu tenho certeza que trará, inúmeras contribuições pela qualificação dos que irão aqui debater, falar e expor o que pensam sobre o tema. Aqui, de novo, eu espero que essas inúmeras contribuições a gente possa mitigar parte desse problema que eu aqui penso em levantar, ou tenho a ousadia de levantar. Esse e outros estudos, com conclusões semelhantes, nos apontam que se o aumento da produtividade deva ser comemorado, de fato, teremos que conceber formas de suavizar o impacto dessas transformações no mercado de trabalho. Isso é uma tarefa para nós, políticos, que somos eleitos para cuidar, legislar, antever, prever, regular, com a ajuda clara, firme e harmônica do Poder Judiciário para fazer com que essas leis sejam cumpridas. Tarefa que para o nosso partido, naturalmente, Ciro, as mudanças no mercado de trabalho impõem também a reflexão sobre quais habilidades e competências o sistema educacional deve promover nessa nova época. Precisamos qualificar a nossa população, desde já, para encarar essa nova realidade e os desafios que ela traz. Os efeitos desta tecnologia se irradiam por vários domínios, mas todos são do nosso interesse enquanto políticos e enquanto cidadãos. Os eleitores esperam de nós que estejamos atentos, como partidos políticos, aos desafios que se anunciam para o Brasil. Satisfazemos tal expectativa ao participar de eventos como este. Aqui nós olhamos adiante para projetar o que nós queremos para o país nos próximos 5 ou 10 anos. O Progressistas está sintonizado com esta necessidade de pensar o futuro. Como diz o próprio nome, é um partido que procura olhar para frente. O Brasil precisa progredir, produzir, prosperar. Quando a tecnologia evolui, o Brasil deve estar na vanguarda, aproveitando as oportunidades e preparado para os desafios. Aí está, presidente Ciro, o nosso objetivo. E eu agradeço, e já pedindo desculpa mais uma vez, aos organizadores, aos presentes e a todos os palestrantes que nos brindarão com suas contribuições. É um momento importante, é um momento de muito prestígio para o nosso partido, num ambiente muito prestigiado, com pessoas muito preparadas, e eu não tenho dúvidas que esse assunto daqui trará e produzirá, Ciro, frutos para que nós possamos, não só como alerta, mas como fato de sensibilidade, para que um assunto que já foge tanto das nossas mãos e que o Congresso tem tanta dificuldade em votar, como o projeto que regula as redes sociais, que cuida do conteúdo jornalístico, da responsabilidade civil e penal das plataformas das Big Techs, da livre
expressão do pensamento, com as suas responsabilidades. O mundo real não pode estar fora, dissociado do mundo virtual. Nós vamos para um novo campo. E todo alerta, sem em momento nenhum deixar de reconhecer a importância dessa tecnologia para o bem da humanidade, com todos os aspectos benéficos que possam fazer, eu penso desta maneira, reafirmando que nós deveremos trabalhar muito firmes para termos uma legislação dura, porque os problemas que advirão, se o assunto da inteligência artificial for tratado com a mesma superficialidade que é tratado a internet nos dias de hoje com relação aos posicionamentos sociais, que a gente não consegue chegar no Congresso Nacional sobre um consenso, sempre envolto com muitas versões. Muito obrigado, presidente Ciro, muito obrigado aos amigos aqui que compõem esta plenária, este painel, e eu queria, com a permissão do meu presidente, com a bênção dos meus aliados, pedir licença a todos, se for possível, Ciro, para me deslocar ainda a Congonhas. Eu tenho um compromisso no Nordeste e que eu preciso estar em ponto no local desejado. Muito obrigado a todos, um feliz evento e que ele possa produzir frutos para que o Brasil possa aproveitar da melhor maneira essa tecnologia. Obrigado, presidente Arthur. Aproveitando agora um gancho nas suas belíssimas palavras e reflexões, queria passar a palavra ao nosso presidente e ministro Alexandre, para fazer as suas considerações. Eu acho que a sua experiência, o que você tem estudado nos últimos tempos, possam ajudar, principalmente, ao Congresso Nacional a criar uma legislação que possa utilizar essa ferramenta para ajudar o nosso país. Queria também receber aqui o nosso presidente do Senado Federal, presidente do Congresso, está chegando aqui agora há pouco, ele pode se juntar a todos nós. Então, uma palavra, meu querido amigo, presidente e ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, bom dia a todos. Eu cumprimento o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, cumprimento o governador Marcelo Castro do Rio de Janeiro, o presidente do Banco Central, Roberto, cumprimento todos os demais presentes, cumprimento o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. Senador Rodrigo Pacheco, o senador Ciro Nogueira, à minha esquerda. Impressionante. Eu agradeço o convite que me foi feito para um tema tão importante e, obviamente, pela limitação de tempo, eu quero separar, e vou separar... São 10 minutos, né? 5 minutos para cada um dos dois tópicos que me parecem importantes. O primeiro é como a inteligência artificial vem sendo utilizada no Poder Judiciário. O Poder Judiciário, obviamente, assim como os demais poderes, os demais órgãos e instituições, deve se preparar, e vem se preparando, o Poder Judiciário 4.0, lançado na gestão do ministro Fux, numa sequência já iniciada também pelo ministro Toffoli, e agora já com dois grandes instrumentos, o último deles lançado pela ministra Rosa Weber. Nós temos o Vitor e a Vitória, são os nomes dos dois programas de inteligência artificial, que servem para quê? Vêm sendo utilizados exatamente para o quê? Nós somos um país extremamente litigioso, como todos nós sabemos. Isso reflete no campo processual. Nós temos aproximadamente, hoje, 79 milhões de processos.
Se nós multiplicarmos por 2, porque todo processo tem 2 partes, nós temos quase 160 milhões de litigantes. Logicamente, se nós pegarmos bancos, empresas públicas, que são as maiores litigantes, esse número cai. Mas em número de partes, nós temos quase o mesmo número de eleitores, 156 milhões, e partes em processo. E muitos desses processos, obviamente a grande maioria desses processos, são de teses repetidas, mas que demandam um tempo muito grande. Então, foi sendo criado, foi sendo desenvolvido no Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça. Hoje, mais de 28 tribunais já têm o seu sistema de inteligência artificial. No Supremo Tribunal Federal, o Vitor, ele realiza exatamente a análise dos recursos a partir de algoritmos para verificar nos tópicos, porque todos os recursos são digitalizados, são eletrônicos, em qual tese de repercussão geral ele se encaixa. Ou seja, o que antes demandaria 10, 20, 30, 50 assessores, rapidamente isso é realizado e se faz uma triagem muito grande, já separando aqueles que a presidência, a partir da análise da inteligência artificial, a presidência determina o sobrestamento até que se julgue a repercussão geral. Isso é feito diariamente, porque todos sabemos, o Supremo Tribunal Federal é a Corte Superior no mundo que mais recebe processos. Nós temos, em média, a distribuição para cada ministro, por dia, em torno de 20 novos processos entre recursos e novas ações. Por dia, 20 novos processos. A Suprema Corte americana, no último ano judiciário, ela inteira julgou 66 processos. Obviamente, lá também é exageradamente de menos, diríamos assim, e aqui é demais. Mas com a inteligência artificial, é possível fazer essa triagem, que é uma triagem mecânica, de comparação de teses, para que os ministros do Supremo Tribunal Federal e os demais magistrados possam se dedicar realmente a novos temas, aos temas importantes. E a partir dessa criação do Vitor, desse sucesso, foi elaborado um novo programa, que é a Vitória, que faz o quê? Aqueles temas que a inteligência artificial não identifica como já de repercussão geral, como já possível aplicar um precedente ou determinar a suspensão até que o Supremo analise o novo tema, esses passam por uma nova triagem para serem englobados, para serem juntados exatamente por palavras-chave também. E, a partir disso, os ministros podem ter uma noção global para tirar desses novos processos um novo tema importante a ser julgado. Isso vem avançando muito no âmbito do Poder Judiciário. As pesquisas de precedentes, as pesquisas jurisprudenciais no âmbito do Judiciário vêm sendo facilitadas por inteligência artificial. Quem tem um pouquinho mais de tempo sabe que, décadas atrás, para pesquisar a jurisprudência, você tinha que ir nas revistas dos tribunais. Isso era uma dificuldade. A Margarete não sabe o que é isso, porque ela já começou na inteligência artificial, mas o Ciro sabe. E você vai e tinha que pesquisar palavra por palavra, ler inteiro, porque às vezes a ementa não correspondia ao julgado. Ou seja, é um trabalho mecânico que pode ser substituído. A inteligência artificial, porém, tem dois... Na verdade, não é a inteligência artificial que tem problemas, assim como não são as redes sociais que têm problemas. As pessoas utilizam de maneira errada as redes sociais e certamente haverá utilização, isso já vem ocorrendo, a utilização errada da inteligência artificial. Foi bem colocado pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, a necessidade de nós termos cuidado com isso. E esse é um segundo ponto.
É o último ponto que eu quero tratar. Primeiro que, por mais rápido, o nosso presidente do Banco Central, Roberto, me dizia aqui que tem coisas que 1 trilhão vai, analisa, mas nada substitui a criatividade do ser humano. A inteligência artificial, ela repete padrões. Ela vai repetindo padrões. Nós temos que tomar cuidado para não ficarmos o mais do mesmo. Mesmo que o mais do mesmo seja sensacional, as misturas, mas a criatividade humana, ela nunca será substituída. Inclusive a criatividade para o mal. E aí há necessidade, e isso, obviamente, vai bater as portas do Congresso Nacional e vai bater as portas do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário como um todo, a necessidade de uma regulação. Eu sei que o assunto é complexo, nós perdemos, me desculpem aqui a sinceridade, nós perdemos a oportunidade de regulamentar essa questão já recentemente, nós temos que regulamentar. Eu sou a favor de uma regulamentação, uma regulação minimalista. Não acho que nós devamos, no caso das big techs, das redes sociais, devamos especificar tudo. É uma regulação minimalista, standards de regulação, assim como nós temos que avançar também numa regulação, uma autorregulação com standards e uma regulação da inteligência artificial. É impressionante o avanço da inteligência artificial, que pega a figura da pessoa, pega o padrão vocal, a pessoa troca essa parte e cria um discurso. Até você comprovar que não foi você, aí junta a inteligência artificial com as big techs. Nem a sua mãe vai acreditar que não foi você que falou. Então, você não consegue reverter esse prejuízo. Então, há necessidade de regulação. Não é, repito, o mal não é a inteligência artificial, a tecnologia, como não são as redes sociais. Quem utiliza mal isso são as pessoas. Então, quem deve ser responsabilizada são as pessoas jurídicas e pessoas físicas, para nós evitarmos, ou pelo menos diminuirmos muito, a má utilização. Senão nós vamos ter problemas nas próximas eleições com isso também. Não serei eu nas próximas eleições, mas, para alívio de vários, mas o Tribunal Superior Eleitoral, ele vai ter que regulamentar. E aí nós entramos naquele círculo vicioso de novo. Não há regulação, há ofensa à legislação, há necessidade da justiça, então, regulamentar, e a justiça é acusada de usurpar o poder legislativo. Ora, o que chega na justiça, seja no Tribunal Superior Eleitoral, seja no Supremo Tribunal Federal, tem que ser julgado, tem que ser decidido. Se não há uma regulação, é necessário decidir. Não é possível, não foi possível no passado, não será possível nas eleições do ano que vem e nas eleições gerais de 2026, não é possível que o TSE diga, como não há regulação, nós não podemos combater isso, que pode atrapalhar a lisura das eleições, pode atrapalhar a igualdade de condições, pode exacerbar a utilização ilícita do poder econômico. Então, me parece importante, e quero parabenizar aqui o Progressistas, na pessoa do seu presidente, senador Ciro, me parece importante essa discussão. Seria muito importante, não só que todos os partidos discutissem isso, mas o próprio Congresso montasse uma comissão de notáveis, de juristas, para já avançar num caminho de uma regulamentação minimalista, mas uma regulamentação básica também sobre inteligência artificial, além das redes sociais, para que nós tenhamos mais tranquilidade, não só nas próximas eleições, mas na convivência diária com todos os nossos semelhantes. Muito obrigado. Obrigado, presidente Alexandre. Queria
agora passar a palavra. Está a esclarecer, viu, ministro Alexandre? Lá no Congresso, fruto da... sempre com a visão assim, à frente do seu tempo do nosso presidente Rodrigo, nós já criamos a comissão, está presidida ali pelo nosso senador Eduardo Gomes, que vai tratar desse tema para que a gente possa discutir uma legislação sobre isso. Queria convidar agora esse grande amigo meu, pode ter certeza, os senadores, os governadores mais competentes e queridos, que é o nosso governador Cláudio Castro. Muito obrigado pela sua presença. Governador Cláudio Castro, eu morei parte da minha vida no Rio de Janeiro, está fazendo um trabalho maravilhoso, lógico, puxado muito pelo secretário de saúde que ele escolheu, que é do nosso partido, que é o Luizinho. Mas, governador, a sua visão, queria que o senhor falasse um pouquinho de como que o Estado deve investir para que as pessoas mais simples, mais humildes, sejam contempladas com essa ferramenta, que não se sintam excluídas no seu futuro, nas suas perspectivas e chances, se não tiverem acesso a essa ferramenta. E como ela pode ser utilizada pelo poder público para melhorar a vida do cidadão. Em primeiro lugar, muito bom dia, senhoras e senhores, bom dia a todos. Queria cumprimentar esse grande amigo, presidente do Progressista, senador Ciro Nogueira, também meu amigo querido, presidente, senador Rodrigo Pacheco, meu presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, nosso presidente do Banco Central, Campos Neto, todos os deputados, senadores, lideranças. Dizer que lá no Rio de Janeiro nós começamos um trabalho muito interessante. Quando eu assumi em 2020, no ranking, tem o ranking dos estados de digitalização. E o Rio de Janeiro era o 21º estado mais digital. Ou seja, de trás para frente, era o 6º pior. E aquilo parecia um dado, a princípio, que as pessoas não davam bola. Mas era muito ruim você estar num estado como o Rio de Janeiro, que geralmente é a vanguarda, e você ter uma posição ruim dessa. Nós começamos a pesquisar no mundo inteiro países, estados que trabalhassem com a questão do governo digital. Eu fiz então uma viagem à Estônia, um país de 1.300.000 habitantes, fui à Dinamarca e fui à Inglaterra para entender qual era a diferença, Ciro, do governo digital, da inteligência artificial na vida daquelas pessoas. Quando chegamos em Tallinn, aproveitando que você falou do nosso secretário de saúde, o Luizinho, quando nós chegamos lá em Tallinn, eles comentavam conosco que a primeira coisa, quando a pessoa chega num médico, antes dele dar bom dia, ele fala ID. E a pessoa passa o número do seu ID, o seu CPF. E lá, o médico sabe tudo que aquela pessoa tem. E lá a questão já é tão avançada que sabe, inclusive, se ele foi na farmácia, que remédio que comprou. É óbvio que tem uma proteção de dados nisso, e por isso o LGPD é tão importante. E o avanço da LGPD na questão da inteligência artificial pode ser um dos grandes caminhos, Eduardo, para que a gente solucione, pelo menos essa questão minimalista. A partir da LGPD, o avanço dela pode ser a questão da inteligência. E aquela informação gerava ao poder público uma gama de outras informações que fazem com que hoje, no país de 1.300.000 habitantes, o poder público saiba exatamente qual remédio ele tem que comprar para cada lugar, quantos médicos ele tem que ter em cada unidade, quais são as doenças que o setor de ciência e tecnologia deles tem que começar a pesquisar. Você vê que, através de um dado teoricamente simples, que é reunir aquilo que o cidadão precisa na hora da saúde, você vai começando a ter na gestão um avanço
um avanço tecnológico, um avanço no setor de compras, um avanço no setor, inclusive, de contratação. E aquilo foi como uma luz que se acendia para nós de como o Rio de Janeiro estava atrás, como a gente tinha que começar esse processo de digitalização. E eu fiz aquela pergunta que geralmente o gestor faz sempre. Qual foi a maior dificuldade e os maiores desafios de vocês na hora de implantar? E eles falaram para eles assim, olha, nós tínhamos a certeza que o maior desafio seria os idosos. Como é que a gente ia fazer para digitalizar aqueles idosos, para inseri-los numa nova plataforma digital? Como é que a gente faria para que eles não fossem excluídos por um processo que visa incluir? Que toda grande mudança, ele pode gerar, até na ânsia de gerar inclusões, ele pode gerar exclusões. E esse é um dos grandes cuidados que, sobretudo, quem está na gestão tem que ter. E, por incrível que pareça, os idosos foram os primeiros a se digitalizar. Porque eles tinham a ideia de não querer depender de ninguém. E, por incrível que pareça, os mais difíceis foram os jovens. Porque terceirizavam aos pais a ação de entrar no governo, a ação de digitalizar as suas ações. E isso foi uma grande porta para que lá no Rio, Ciro, a gente pudesse avançar. Começamos, então, por um programa onde a nossa ideia é, pelo menos em 5, 10 anos, acabar com todo o papel na gestão do Rio de Janeiro. Um governo digital não é um governo onde você, que era o que acontecia lá, você mandava a pessoa fazer o protocolo pela internet e depois tinha alguém dentro da secretaria que imprimia aquilo e botava no processo físico. Mas nós começamos, então, um processo de realmente digitalizar todos os nossos processos, todas as nossas ações. Em 2021, em 2020, éramos o 21º, em 2021 já fomos o 16º, em 2022 passamos para 9º e agora acabou de sair o ranking no último dia 20, o Rio de Janeiro já é o 3º estado mais digital do Brasil. Nós temos no nosso RJ Digital um portal com 2.300 serviços totalmente digitais para a população. E isso, a inteligência artificial tem nos acompanhado, sobretudo na questão do acesso e da análise de dados. Eu lembro que o deputado Júlio Lopes, que está aqui, nós falamos, inclusive, levantar uma lebre aqui, não levantar polêmica, mas que antes até de uma perspectiva de reforma tributária, mas na perspectiva da digitalização do tributo e na utilização da inteligência artificial no tributo, já seria um avanço para o Brasil talvez maior do que a própria ideia de reforma tributária. Como se reformar algo que você sequer digitalizou ainda? Foi a discussão que nós lançamos. E eu não tenho dúvida que isso tem melhorado a forma da gente fazer gestão. Hoje, através da nossa controladoria, nós conseguimos saber cada empresa que fornece em cada secretaria, qual o volume que ela fornece para cada um, se tem sócios que têm outras empresas diferentes, se a gente consegue saber se preços diferentes são contratados em estados diferentes. Isso, inclusive, ministro Alexandre, é uma grande forma de combate à corrupção, é uma grande forma da gente estar protegendo o erário público de maus funcionários e maus fornecedores também. Então, eu não tenho dúvida que para a gestão pública, a inteligência artificial ela é fundamental, ela está realmente abrindo um campo na gestão e um campo na facilitação daquele cidadão acessar o poder público. O
poder público não pode ser algo que atrapalhe a vida da pessoa. Já é geralmente sócio majoritário de todas as empresas pela sua alta carga tributária. E, além de tudo, é um sócio majoritário que geralmente atrapalha para chuchu. O que a gente quer é poder facilitar a jornada do cidadão, poder facilitar a jornada do empreendedor e utilizar a inteligência artificial como ferramenta da gente poder estar melhorando a gestão, fazendo aquisições mais baratas, trazendo mais acesso do poder público a cada pessoa. Nosso grande projeto hoje, no Rio de Janeiro, são as escolas 100% digitais. Começamos digitalizando os CIEPs, que estamos transformando eles em ETECs, que são CIEPs 100% digitais. E eu não tenho dúvida que esse é o caminho. Queria parabenizar demais o Progressista, sempre na vanguarda de debates tão importantes. O Ciro sabe o carinho que eu tenho por ele e por esse partido. E dizer que contem conosco, porque eu não tenho dúvida, Ciro, que esse assunto, que engloba toda a questão digital, desde os processos digitais, a inserção da inteligência artificial nos processos digitais, que é o futuro, com certeza é o futuro do Brasil. Muito obrigado e um excelente evento a todos. Obrigado, meu governador Cláudio Castro, meu querido amigo. Rodrigo, muita gente pensa que eu estou atrás da filiação do Tarcísio, eu estou atrás da filiação mesmo do Cláudio Castro. Que é... Essa sua presença aqui já diz muito, viu? Presidente Rodrigo, o senhor tem demonstrado, e nós vemos isso na criação da comissão, com esse tema que é muito importante para o nosso futuro. Acho que talvez, na pessoa aqui do nosso presidente Eduardo, que vai iniciar esses trabalhos, buscar também experiências. Isso não é um problema, ministro Alexandre, só do nosso país, é um problema mundial, talvez experiência para que a gente possa interagir e fazer uma legislação muito mais segura e pertinente, para que também não atrapalhe uma coisa inevitável. Outro dia eu falei com um colega meu sobre esse tema, ele disse, não, vamos proibir isso. Mas como proibir? Então, nós temos que regulamentar para que a gente possa ter segurança em uma ferramenta que pode ajudar e muito o nosso país. Bom, muito bom dia a todos. Eu quero agradecer imensamente o convite do nosso querido Ciro Nogueira, meu colega senador, presidente do Progressistas, para participar desse evento. Na pessoa dele, cumprimentar todos os membros do partido, todos os parlamentares, senadores, colegas do Senado, deputados federais, deputadas federais. Eu quero dizer, Ciro, que o Progressistas é um partido que tem uma importância muito considerável na minha vida política. Então, aqui o Dimas Fabiano, Ana Paula, o Pinheirinho, diversos outros membros do partido. E foi muito importante na minha assunção ao Senado Federal em 2018, na eleição de Minas Gerais. E, igualmente, na minha eleição para presidente do Senado, você foi um dos primeiros entusiastas naquele momento da candidatura, de modo que o Progressistas, além da sua importância para as instituições e para o Brasil, tem também uma importância muito significativa para mim. Fiz questão de estar nesse evento para cumprimentar todos, abraçar todos os colegas do Progressistas. Saúdo o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, ministro Supremo Tribunal Federal, um constitucionalista de mão cheia, autor de uma obra muito significativa e que é muito importante que tome parte de uma discussão dessa natureza. O nosso governador Cláudio Castro, de fato, que é queridíssimo por nós todos, uma excelente figura humana e uma excelente figura pública que tem feito um trabalho muito positivo no nosso querido estado do Rio de Janeiro. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a quem saúdo uma vez mais, esteve recentemente no Senado Federal com uma brilhante exposição a respeito do passado dos 6 meses, cumprindo a obrigação legal da Lei Complementar 179, projetando um futuro que eu não tenho dúvida que vai ser um futuro muito positivo para o Brasil, com uma contribuição muito importante do Banco Central do Brasil. O tema versado nesse congresso, relativamente à inteligência artificial, não poderia ser melhor.
de tudo que nós já fizemos no Brasil nos últimos tempos, e muitas modificações foram feitas muito positivas no país nos últimos anos, o Congresso Nacional se revelou, de fato, um Congresso Nacional que colocou as inovações legislativas de forma parelha com as mudanças comportamentais e com a evolução da sociedade. Quando votamos teto de gastos públicos e agora substituímos por um novo regime fiscal, quando votamos reforma trabalhista, quando votamos reforma previdenciária, quando votamos uma reforma política, diminuindo e projetando uma diminuição de número de partidos políticos no Brasil, com a cláusula de barreira, com a proibição das coligações proporcionais, quando votamos marco legal do saneamento, a autonomia do Banco Central, que teve um papel-chave do presidente Roberto Campos Neto, quando votamos a lei do gás, a lei das ferrovias, a lei do transporte marítimo, a lei de falências, uma nova e moderna lei de falências e recuperação judicial, uma nova lei de licitações. Eu seria capaz aqui de dizer uma enormidade de projetos feitos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que fizeram com que tivéssemos no Brasil e tenhamos no Brasil marcos legislativos formidáveis, modernos, seguros, que propiciam o crescimento do país e o nosso desenvolvimento. Então, há um papel do Congresso Nacional que precisa ser reconhecido pela sociedade, pela imprensa, a quem cumprimento, inclusive, pela presença nesse evento, pela opinião pública de um modo geral, pelas outras instituições e pelos outros poderes. É um Congresso Nacional comprometido em transformações, sejam transformações positivas para o Brasil. Agora mesmo, nós fizemos o anúncio de uma nova comissão de juristas para uma modernização do Código Civil brasileiro. Já se vai o tempo aí de 20 anos de edição do Código Civil novo, mais 20 anos do prazo que ele tramitou, mais de 20 anos, ou seja, 40 anos de defasagem que nós vamos corrigir no Código Civil. E aí entra discussões de todas as naturezas, inclusive essa do direito digital, desse novo mundo que todos nós hoje pertencemos e que definitivamente, de fato, não há uma regulação devida e clara em relação a esse novo cenário, esse novo mundo que nós vivemos. Então, é uma obrigação do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, entregar a regulação normativa, legal, da inteligência artificial, como é em relação também às redes sociais, sob pena de acontecer aquilo que nós, parlamentares, sempre não desejamos e reclamamos, inclusive, que é a decisão do Poder Judiciário sobre aquilo que é uma lacuna legislativa. Então, é o nosso papel, de fato, de nos desincumbirmos, Ciro, desse dever de entregar para a sociedade brasileira um marco legislativo nesse sentido. Bom, objetivamente, em relação a isso, o primeiro ponto em relação à inteligência artificial, na minha opinião, é dividir o discurso e dar clareza de que, quando nós tratamos de inteligência artificial, nós não estamos tratando de regulação de redes sociais. São duas coisas distintas. Se a regulação das redes sociais, e isso foi objeto de polêmica, o Senado aprovou e a Câmara ainda decide o melhor texto em relação a isso, se isso é uma necessidade, eu não desconsidero essa necessidade, poderíamos fazer, inclusive, um seminário específico sobre isso, isso não tem a ver necessariamente com a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial é algo muito mais amplo, envolve uma série de outros aspectos que podem arruinar um segmento inteiro, pode arruinar uma nação inteira, pode contaminar as relações comportamentais, as relações sociais, as relações jurídicas, as relações negociais, pode ser decisivo, inclusive, na escolha de representantes políticos. Então, nós temos que ter muita responsabilidade em relação a essa questão da inteligência artificial. O que nós fizemos, ministro Alexandre de Moraes? No Senado Federal, e eu alinhei com o presidente Arthur Lira esse encaminhamento, nós instituímos uma comissão de juristas, tratando-se de uma lei, quase um código em relação a esse tema. Nós instituímos uma comissão eclética de juristas, ela foi presidida pelo ministro do STJ, Ricardo Cueva, que é um profundo estudioso dessa matéria, e esta comissão de juristas entregou à presidência um anteprojeto de lei, que está aqui em minhas mãos, e que foi, então, tramitado, ou está sendo tramitado no Senado Federal. Nós criamos recentemente, a Lei da Comissão de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Comunicação e Direito Digital, que é presidida pelo senador Eduardo Gomes, que está aqui presente, mas nós fizemos uma opção política, discutindo,
com os líderes da casa, de que devíamos, em relação à inteligência artificial, fazer uma comissão específica, uma comissão especial que, com o apoio do Progressistas, foi instituída recentemente. Tem o senador Carlos Viana como presidente, que é do meu estado, e o relator, o senador Eduardo Gomes. Na verdade, ele é presidente da Comissão de Comunicação e Direito Digital e é relator dessa matéria e vai relatá-la. E quais são os pontos dela para poder encerrar e passar a palavra ao grande finale do nosso evento, que é o presidente Roberto Campos Neto. Qual é a essência desse projeto? É um projeto de poucos artigos, mas que se inicia com uma premissa que é muito importante. Esta lei estabelece normas gerais de caráter nacional para o desenvolvimento, a implementação e uso responsável de sistemas de inteligência artificial no Brasil, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais e garantir a implementação de sistemas seguros e confiáveis, em benefício da pessoa humana, do regime democrático e do desenvolvimento científico e tecnológico. Já no artigo 2º, nós definimos os fundamentos desse artigo 1º, que são a centralidade da pessoa humana, ou seja, o mais importante de todas as relações jurídicas e relações digitais é a pessoa humana. 2, o respeito aos direitos humanos e aos valores democráticos. 3, o livre desenvolvimento da personalidade. 4, a proteção ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. 5, a igualdade e a não discriminação, que é importante, a pluralidade e o respeito aos direitos trabalhistas, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, que é fundamento da República, a livre concorrência e a defesa do consumidor, a privacidade, a proteção de dados e a autodeterminação informativa, a promoção da pesquisa e do desenvolvimento com a finalidade de estimular a inovação nos setores produtivos e no poder público. E 10, são 10 princípios e fundamentos, o acesso à informação e à educação e a conscientização sobre o sistema de inteligência artificial e suas aplicações. E a lei, e o projeto de lei se desenvolve aí, a partir, então, desses preceitos iniciais, essas disposições gerais, sobre os direitos. E aqui é uma informação importante. Pessoas afetadas por sistemas de inteligência artificial têm os seguintes direitos a serem exercidos na forma e nas condições descritas nesse capítulo. E aqui uma série de direitos elencados para poder preservar o direito do indivíduo em relação a esta inovação que deve ser regulada. Na sequência, nós temos uma seção referente aos direitos associados à informação e compreensão das decisões tomadas por sistemas de inteligência artificial. Depois nós temos uma outra seção do direito de contestar decisões e de solicitar intervenção humana. Eventualmente se pode se deparar com uma situação em que nós não podemos deixar a inteligência, a máquina, decidir por nós. É preciso, em determinadas situações, exigir intervenção humana para poder dosar, medir e impor limites. Seguindo, uma outra seção do direito à não discriminação e à correção de vieses discriminatórios, diretos, indiretos, ilegais ou abusivos. Depois dá um capítulo inteiro sobre a categorização dos riscos da inteligência artificial, e aí vem risco excessivo, alto risco, e seguindo um outro capítulo sobre a governança dos sistemas de inteligência artificial, com disposições gerais, medidas de governança para sistemas de inteligência artificial de alto risco, prosseguindo, avaliação do impacto algoritmo, que é também importante, aqui uma série de disciplinas em relação ao uso de algoritmos, também um capítulo inteiro sobre a responsabilidade civil a partir da regulação da inteligência artificial, um capítulo inteiro sobre o Código de Boas Práticas e de Governança na implementação da inteligência artificial, também um capítulo inteiro da comunicação de incidentes graves, um outro capítulo da supervisão e fiscalização, definindo a autoridade competente para essas decisões, a definição e a previsão de sanções administrativas, de nada seria útil se não houvesse uma lei que discipline, que não estabeleça sanções em função de eventuais descumprimentos, medidas para fomentar a inovação, também base de dados pública de inteligência artificial e depois as disposições finais, que termina a lei
o projeto de lei, dizendo: os direitos e princípios expressos nessa lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, e aí se estabelece uma vacatio legis. Essa lei entra em vigor um ano após a sua publicação, porque é importante ter uma vacatio legis de adaptação da sociedade e para a implementação desses instrumentos aqui, uma justificação em relação a isso. É ipsis literis o projeto, aquilo que foi entregue pela Comissão de Juristas. E aí, para terminar, é muito importante, nós temos aqui vários parlamentares, evidentemente que não é a Comissão de Juristas que define o que vai ser lei, que vai definir o que vai ser lei é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, a partir de uma discussão ampla que contará, evidentemente, com a contribuição de todos os parlamentares, com a discussão da sociedade civil, e essa missão hoje está entregue a uma comissão especial e vai ser relatado pelo senador Eduardo Gomes. Eu espero que, num curto espaço de tempo, quiçá ainda esse ano, nós possamos ter uma regulação legislativa com uma colaboração muito expressiva do Progressistas. É isso que eu gostaria de dizer, agradecer uma vez mais o convite, é um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, presidente Rodrigo. Passando imediatamente a palavra ao nosso presidente, Roberto Campos Neto. Acho que já tornei mais do que público a minha admiração pelo seu trabalho, pela sua correção à frente do nosso Banco Central. E eu vejo no senhor uma das melhores cabeças desse país, ou quiçá do mundo, em todos os temas. Porque tudo que eu converso com o Campos Neto, ele me dá sempre uma visão muito esclarecedora para que a gente possa tomar conhecimento de tudo que está acontecendo no mundo. Bom dia a todos. Muito obrigado, querido amigo senador Ciro Nogueira. Cumprimento os responsáveis pelo evento, deputado federal Covatti Filho, Margarete Coelho, diretora administrativa e financeira do SEBRAE. Cumprimento ao Rodrigo Pacheco, presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Federal, presidente Arthur Lira, que nos deixou há pouco, ministro Alexandre de Moraes, que vai ter muito trabalho pela frente com a inteligência artificial, com certeza. Cumprimento ao governador Cláudio Castro também. Quando o senador me pediu para fazer essa apresentação, eu pensei que era uma tarefa um pouco difícil, porque o Banco Central sempre é mais técnico, e quando você é técnico nesse tema, o risco é quem é muito técnico acha chato e quem não é muito familiar acha chato também. Então eu pensei aqui em falar um pouco o que é a inteligência artificial, porque eu vi que tem vários painéis que vão falar sobre aplicações, então eu achei que era muito interessante falar sobre o que é a inteligência artificial. E, na verdade, eu vejo que eu vejo muitas notícias sobre inteligência artificial, mas, na verdade, a inteligência artificial, a parte matemática, na verdade, é um processo matemático. E a parte matemática é bastante antiga e teve bastante pouca inovação. O que teve inovação foi na parte de capturar dados, armazenar dados, processar dados e na parte de capacidade computacional, né? Então, a inteligência artificial tem avançado em vários temas, como foi mencionado aqui, línguas, a parte de identificar objetos, expressões humanas está avançando muito recentemente, diagnóstico médio, a parte de oratória, tem alguns programas incríveis que copiam a voz com nível de fidelidade de 94%, impressionante. Mas aí fica a pergunta, será que a inteligência artificial atingiu um nível de perfeição? Não, está muito longe disso. A gente não precisa ir muito tempo atrás para ver algumas experiências, inclusive engraçadas. Tem uma experiência que eu gosto muito, que é usando a parte de inteligência artificial para tentar localizar coisas, né, e comparar e contrastar coisas, que foi a primeira grande função da inteligência artificial. E, na época, estavam querendo achar um tipo de atum gigante, né? Então, era um atum específico que era assim, muito pescado. Aqui o senador provavelmente vai me corrigir. Mas, então, a inteligência artificial buscou várias fotos daquele atum gigante, né? E as pessoas falaram, não, funcionou muito bem, teve uma busca grande do atum gigante, e depois tentaram fazer o reverso, que é perguntar para a inteligência artificial o que ele tinha usado para conseguir enxergar ou capturar aquelas imagens de atum gigante. E uma das coisas que apareceu como prioridade, e todo mundo ficou impressionado e não entendeu, é que quando foi perguntado o que foi usado como input, aparecia uma mão humana. Como é que pode uma mão humana ser determinante para capturar a foto de um atum gigante?
Bom, é porque o que acontecia é que as fotos de atum gigante eram pescadores segurando o peixe. E a inteligência artificial não sabia o que era o dedo do ser humano e o que era o peixe. Então, aí mostra um pouco como esse processo matemático tem benefícios, mas também tem falhas, né? Então, acho que é importante entender isso. A gente está vendo grande evolução em várias coisas, mas o que é a inteligência artificial? Na verdade, a inteligência artificial, o processo matemático foi criado em 1970 e poucos, é um processo de redes neurais. Aqui, quem é mais técnico, me perdoe, eu vou ter que super simplificar, mas redes neurais são sistemas muito parecidos com o nosso sistema neural, numa forma muito primitiva de comparação, e basicamente é como se fosse uma série de neurônios, de nódulos, onde basicamente o que você faz é você tem os dados de entrada, você tem probabilidades, você tem análise e dado de saída, e o que acontece é que a resposta é igual aos dados de entrada versus as probabilidades. E o que você faz, no final das contas, como é que o sistema aprende? Basicamente, o sistema aprende ajustando as probabilidades. Não tem nada muito diferente disso. Obviamente, hoje, a coisa é mais complexa. Mas o que você faz é você ajusta minimamente aquela probabilidade até chegar no resultado exatamente onde você está procurando. E você que determina os parâmetros de onde você quer chegar, né? Então, no começo das redes neurais, o que a gente via é que eles conseguiam resolver problemas pequenos com grande precisão, mas não conseguiam resolver problemas grandes, porque faltava escala de computador. Eu me lembro ainda em Berkeley, lá em 1994, que as pessoas estavam muito interessadas em resolver coisas simples, né? Como algumas formulações simples matemáticas, e tinha que pegar computador emprestado, tinha que ir na NASA, lugares assim, está aqui o astronauta que vai confirmar, mas a capacidade computacional era muito, muito limitada. E, no final das contas, o que começou a acontecer foi isso começou a melhorar. Entre 2005 e 2007, a gente começou a ter computadores que começaram a ser capazes de fazer cálculos muito mais complexos. O processo começou aí com a Google, com o reconhecimento de padrões de imagens. Na verdade, hoje, a Google, o buscador da Google, vamos dizer assim, é um instrumento de inteligência artificial. Você pode sempre desenhar uma linha meio tênue entre o que é machine learning, o que é deep learning, que é quando ele é autoprogramável, e o que é inteligência artificial. Mas é o mesmo processo, é um processo de redes neurais com melhorias, né? E em 2012, aí os sistemas avançaram para um negócio muito mais possante, começava a conhecer com dados, com número de dados de informação muito maior, exponencialmente maior. E aí você começou a reconhecer vozes, né? Começou a reconhecer vozes, começou a ter buscas mais sofisticadas, começou a ter interpretações, né? E aí, quando isso começou a acontecer, começou a ter um outro problema, que é, de novo, o poder computacional começou a aparecer, né, que estava muito, muito difícil de ser resolvido. E aí a gente ficou alguns anos parado, né, sem ter alguma evolução, né? As pessoas que gostam de matemática vão saber o que eu estou falando agora. Tem uma matemática que chama gradiente descendente, que é uma fórmula de calcular matrizes e vetores, e aí isso foi aperfeiçoado através da computação, e aí você veio da machine learning para o deep learning e começou a ter um processo melhor. Mas aí, de novo, em 2014, 2015, você parou um pouco. E o que faltava algum tipo de computador que fosse direcionado para um tipo de cálculo que era exatamente o que o machine learning e o deep learning precisavam. E aí, então, em 2013, veio o que a gente chama de TPV1, que é o Tensor Process, que é um sistema que, basicamente, ele é ruim para um monte de coisa, né, mas ele é bom para isso. Então, é como se fosse um computador que tem uma tarefa específica, né? Ou seja, ele tem uma capacidade de produzir isso, né? Mas o desafio seguia, porque a parte das redes neurais eram muito eficientes para tarefas específicas, ou seja, se você fala assim, eu quero identificar a tuna gigante, eu quero fazer uma comparação de processos jurídicos, ele funcionava bem. Mas se você colocava multitarefas, ele não funcionava bem, ele geralmente ele travava, né? Então você não tinha essa capacidade. E aí o grande pulo, a grande evolução disso tudo que a gente está falando, é você sair da tarefa simples para a tarefa generalizada, né? Como é que nós, seres humanos, aprendemos? Como foi isso? Nós aprendemos por multitarefa, nós aprendemos por instinto. Nós aprendemos por comparação de experiências anteriores. Então, a pergunta é se o computador pode chegar em algum momento em um nível de aprender, né, alavancando com experiências anteriores. Ou seja, será que ele pode, de fato, acumular, através de processo matemático, o que nós chamamos de conhecimento? E a resposta é sim, né? Sim, e está chegando lá.
E eu estou falando de inteligência artificial do passado e do presente, mas eu vou terminar falando do futuro, porque aí a gente tem uma aceleração se acontecer uma coisa muito grande. Então, nós usamos os nossos sentidos, basicamente num processo matemático que tem dentro da nossa cabeça, usando reações, tentativas e erros de experimentos no passado. É exatamente a mesma coisa, né, que os sistemas mais evoluídos fazem. Agora nós estamos na última fase desse melhoramento, né, desse aperfeiçoamento da inteligência artificiais, que é você sair desses modelos que resolvem problemas isolados para modelos que resolvem problemas de forma geral. É o que a gente chama de sair dos dense models para os sparse models, ou seja, modelos mais esparsos. Isso tem acontecido bastante a partir de 2019, 2018. Né? Agora a gente está falando de sistemas que aprendem com experiência anteriores e de forma generalizada. Né? Então, a gente vem a um tema que foi mencionado aqui, que eu acho que os senhores vão poder resolver ou lidar muito melhor do que eu, que é como construir uma inteligência artificial de forma responsável. Né? E algumas coisas que o próprio processo matemático, né, já gera como dúvidas é privacidade, um ponto. Segundo, é responsabilidade social. Terceiro, é princípios científicos. Será que a gente consegue fazer isso com princípios científicos? O quarto é segurança. E o quinto e mais importante é a geração de viés. Hoje a gente vê, por exemplo, muita gente usa instrumentos de busca, usa instrumentos, vamos dizer assim, de resposta. A gente tem o OpenAI, que está fazendo um sucesso muito grande. A questão é como a gente tem certeza que, através do uso e do feedback, ou seja, da resposta, não vai ser gerado um viés. Esse é o grande tema. Como é que é o processo daqui para frente? Né? E aí eu vou passar aqui para o próximo. Que aqui a gente vê mais ou menos a evolução de cada coisa. Reconhecimento da escrita, da fala, da imagem. Eu tentei pegar aqui o que tem acontecido e a evolução que a gente vai ter para frente. Isso tudo se divide em 3 formas de aceleração. Uma que a gente chama de ganho de reconhecimento supervisionado, o outro que é o não supervisionado, e o que a gente chama de recursivo. Então, se a gente pegar, por exemplo, essa evolução de diagnóstico médico, o não supervisionado seria basicamente comparar fotos, por exemplo, de pele, onde você acha que tem câncer de pele, né, com resultados de exames. O supervisionado, ele compara e faz diagnósticos e ele depois você imputa no sistema qual foi o diagnóstico real. E o de reinforcement seria basicamente você dar um feedback, ou seja, você alimentar o processo de diagnóstico ao longo do caminho. Então, a gente vê aqui, né, que temos uma evolução muito grande. Quando a gente olha em termos de produtividade, o que isso significou, eu acho que o mundo precisa de uma ferramenta agora para aumentar a produtividade está estável. Existia uma visão de que a internet e o boom de tecnologia ia aumentar a produtividade. Existe, obviamente, também um questionamento se a gente mede a produtividade de forma correta. Perdão. E aí a gente vê um pouco esse tema da inteligência artificial e o efeito que tem tido mais recente. A gente vê basicamente que quase toda a alta da Bolsa Americana recente está em empresa de inteligência artificial. Eu recentemente fiz uma viagem e é curioso, porque se você fabrica bala, mas faz uma apresentação dizendo que o seu processo de fabricação de bala tem inteligência artificial, sua empresa provavelmente vai valer 4, 5 vezes mais. Né? A gente tem empresas que fazem camisas onde você filma o próprio corpo e depois a camisa vem sob medida, e aí eles dizem, não, tem inteligência artificial, não é muito inteligência artificial, mas vale 3 vezes mais também. Então, a gente está naquele período onde esse é um ponto importante, e tudo que está associado a isso, né, passa a ter um valor maior. Né? Então, antes de ir para a parte financeira, eu tentei achar estudos que mostrassem se, de fato, isso gera valor ou não. Né? De fato, será que a inteligência artificial está gerando valor para as empresas ou não? Né? E aí tem um estudo muito bom do Shervin Kodabandé, que ele olha milhares de empresas que gastaram bilhões de dólares em inteligência artificial no mundo. Bilhões de dólares. É um estudo de 2022. E ele chega à conclusão que só 10% das empresas, de fato, até agora, tiveram um retorno positivo com todo o investimento que foi feito em inteligência artificial. E aí a pergunta que se tem é, o que essas empresas fizeram diferente? O 10% dos vencedores, o que eles fizeram diferente dos outros que gastaram uma fortuna e não tiveram resultados?
E, basicamente, é um pouco mais complexo, mas eu vou tentar simplificar, as empresas vencedoras, vencedores não tinham algoritmos melhores, nem mais capazes, nem capacidade computacional superior, nem engenheiros melhores, mas eles tinham uma grande diferença. Eles não olhavam o AI como substituto do ser humano, e sim como complemento. Foram empresas que usaram o processo de AI para complementar o trabalho do funcionário. A gente tem um exemplo de xadrez, que acho que todo mundo conhece, que é o ser humano em algum momento foi derrotado, né, pelo Deep Blue, um programa da IBM, e hoje a mistura de AI com ser humano é melhor do que qualquer AI ou do que qualquer ser humano, né? Então mostra que a mistura da capacidade do que o computador pode fazer, do que o processo matemático pode fazer com a intuição, ela é melhor do que os dois isolados. A inteligência artificial consegue fazer centenas de milhares de simulações, com milhares de pontos. Os humanos têm criatividade e julgamento. Mas como essas empresas fizeram essa combinação? E a pergunta que foi feita no último processo desse estudo, que é muito interessante, os lugares onde tiveram mais sucesso dentro das empresas de sucesso foram onde as pessoas se sentiam estimuladas em trabalhar com AI, ou seja, elas achavam que elas estavam sendo empoderadas pelo processo, né? Então, essas empresas foram capazes de melhorar os seus funcionários. Vou falar um pouquinho aqui só sobre inteligência artificial na parte financeira, e depois eu queria falar um pouco sobre o futuro de inteligência artificial, que eu acho que tem uma coisa grande vindo por aí, e talvez, se der tempo, eu possa vender meu peixe aqui e falar um pouquinho da agenda de tecnologia do Banco Central. Mas, basicamente, olhando aqui a parte de inteligência artificial, a gente vê, como eu disse, que é uma evolução, basicamente, não é uma evolução do que está por trás, em termos teóricos, isso aí é muito parecido do que tinha em 1970. Basicamente, você melhorou a capacidade de computação, melhorou a capacidade de captura e armazenamento de dados, com o processo de nuvens e tudo que a gente tem visto, né? Então, quando a gente olha a parte de inteligência artificial em bancos, a gente tem efeitos muito grandes, né, do back-office, toda a parte de ferramentas. Outro dia, um diretor do Banco Central fez uma brincadeira interessante. Ele perguntou para o ChatGPT como se escrevia uma ata de Copom com uma linguagem de futebol. E ficou bem legal, ficou bastante interessante, né? Então, assim, é o tipo de coisa que a gente está vendo. A gente tem hoje também uma parte de AI que ela faz a programação sozinha, então aquele programador que ficava horas ali programando, agora ele consegue fazer isso com muito poucas rotas, né, porque o computador é autoprogramável, dependendo dos parâmetros que você coloca. Então aqui tem muita coisa, né, não vou conseguir cobrir tudo, né. E aí eu queria falar do que está vindo por aí, que eu acho que isso aqui é igualmente importante, né, que eu acho que isso sim é uma ruptura. Isso aqui é uma ruptura, já temos uma ruptura entre a inteligência artificial, mas aqui a gente muda de padrão. A gente tem hoje um computador normal, que é baseado numa coisa que chama bit, né, que ele vem de um computador antigo, que era um transistor, que tinha on e off, e representado hoje por 0 e 1. A computação quântica, ela muda tudo isso. Você não tem mais 0 e 1, você tem 0, 0, 0, 1 e 1 e 1. E você tem estados simultâneos ao mesmo tempo. Ele funciona muito mais parecido com a nossa cabeça, onde os neurônios dão choques elétricos de forma randômica para maximizar aquilo que você quer dentro do seu pensamento. Então, a gente vê aqui uma comparação muito interessante, é que quando você aumenta a capacidade de transistor no computação clássica, a melhoria é linear, mas quando você aumenta essa capacidade na computação quântica, ela é exponencial, né? Então, você tem algumas diferenças, por exemplo, o computador normal pode funcionar em temperatura normal. Um computador quântico não, ele precisa estar numa temperatura muito perto, muito fria. Um outro tema que a gente vê em alguns sistemas quânticos, e eu tive recentemente numa empresa que faz sistemas quânticos, é que ele é como se fosse uma máquina muito engrenada, mas com muita sensibilidade. Se tiver um grãozinho de areia, ele estraga, ou ele sai um resultado muito ruim. Então, a pureza dos dados precisa ser muito maior, mas ele tem muito mais capacidade, muito mais capacidade. Para a gente ter uma ideia, o computador aqui, que nem é um computador, ele não está integrado ainda, ele tem uma capacidade de 160 milhões, a capacidade computacional dele é 160 milhões de vezes maior do que um computador normal. Esse é um computador quântico desenvolvido pela Google, está aí o CEO da Google. Eu tive em uma empresa que faz uma coisa muito parecida com o que a gente está vendo aí.
E aí a gente tem uma mudança muito grande, porque hoje, por mais que as coisas estejam melhorando muito, ainda tem uma barreira na capacidade computacional. O ChatGPT, como eu estava falando para o ministro Alexandre, ele tem 175 bilhões de parâmetros. Com uma máquina dessa, você consegue fazer uma coisa muito rápida com 1 trilhão de parâmetros. Então, assim, é uma coisa que vai crescer e vai se autoprogramar de uma forma muito mais acelerada do que a gente está vendo hoje. Então, isso não está pronto ainda. Eu acho que é o futuro da inteligência artificial. Hoje, grande parte dos estudiosos de inteligência artificial estão tentando ligar a inteligência artificial com essa parte quântica. Agora eu vou vender um pouquinho meu peixe aqui, 5 minutinhos, do Banco Central, que é basicamente falar um pouco do que a gente está fazendo no Banco Central nessa parte de tecnologia. Eu vou tentar ligar com a inteligência artificial no fim. Mas o que está acontecendo no mundo digital hoje, né? Basicamente, as pessoas estão tentando achar representação digital de ativos, né? Então, a gente vê criptomoeda, NFT, todo tipo de representação digital de ativos financeiros e não financeiros. E aí você bota um encryption em volta desse ativo e distribui ele numa plataforma que a gente chama DLT. Isso é o que a gente está vendo todos os dias, isso é o que a gente vê os nossos filhos fazendo, isso é o que a gente vê dentro do metaverso, isso é o que a gente vê em todos os lugares. Então, qual é o verdadeiro debate? O verdadeiro debate nesse mundo financeiro digital é se a gente está migrando para uma coisa tokenizada, onde a representação dos ativos, do dinheiro, dos valores, elas vão ser digitais, né? A gente acha que sim, a gente já vê, por exemplo, essa representação digital em artes, fotos, propriedades, ideias, e aí a questão é, a gente consegue ver até uma representação digital do mundo, né, que é o metaverso, né, que acelerou um pouco, sofreu um pouco nessa última crise, tem suas restrições, principalmente na parte visual, como a gente sabe, mas a gente acha que isso está só no começo. Então, eu gosto muito dessa frase aqui embaixo, que diz que se a tese de tokenização for verdadeira, o século XXI será um período de criação de redes multiativos, reguladas, globais e tokenizadas. Então, como é que a gente fez isso no Banco Central? Qual foi o nosso pensamento no Banco Central? Bom, a gente precisa participar desse mundo tokenizado. Então, a gente via um movimento onde as big techs queriam fazer finança de qualquer jeito, né? Teve uma tentativa grande no México, a gente tem no Brasil o WhatsApp, que queria fazer o WhatsApp Pay, o Google queria fazer o Google Chat. Por quê? Porque as empresas queriam juntar 3 coisas: texto, mensageria, pagamentos e conteúdo. Por que eu quero juntar texto, mensageria e conteúdo? Bom, muito simples. Porque se eu pegar o elo da venda de um produto, se eu tenho essas 3 coisas, eu tenho a propaganda, eu tenho a venda, eu tenho o pagamento e eu tenho o que o cliente achou do produto. Se eu tenho essa cadeia de informações de uma forma vertical, né, eu tenho toda a cadeia de valor futura está ligada a essas coisas. Então, a gente vê que teve um esforço muito grande, vários bancos centrais olhando para isso, e a gente entendia que a nossa forma de se antecipar a isso era criar um mundo digital onde você tinha uma plataforma, né, um trilho comum onde todos podiam navegar e a gente pudesse inserir competição, comparabilidade e competitividade antes de que isso acontecesse. Então, a gente apressou muito o Pix durante a pandemia, a gente entrou com o Open Finance agora, então o Pix é um trilho onde todo mundo pode trafegar, navegar, a gente está colocando produtos novos no Pix e a gente joga o Open Finance em cima do Pix. Open Finance significa que os seus dados de bancos vão ser abertos para qualquer, se você, obviamente, permitir. Então, você vai poder ter comparabilidade e portabilidade de produtos e serviços imediata, né? E a gente também fez a parte da internacionalização da moeda, que foi o PL Cambial, que nos permite fazer pagamentos transfronteiriços de forma muito mais eficiente. Então, no final das contas, o que a gente quer é gerar maior inclusão, menor custo de intermediação, mais competição, eficiência no controle de riscos, monetização de dados. Aqui tem um ponto importante. Grande parte do market cap das empresas hoje nem chama mais market cap, chama data cap, porque o valor das empresas está associado aos dados que elas têm. Mas os dados, grande parte dos dados da empresa são nossos. Então, a questão, como é que a gente vai fazer para que as pessoas monetizem seus próprios dados? Você gera dados ao longo da sua vida, isso deveria ser uma poupança para você. Você deveria ser capaz de extrair valor disso, mas hoje a gente não é. Então, a gente entende que quando você começar a tokenizar a economia, isso vai acontecer de forma natural, né? Então, aqui, os 4 blocos finalmente se juntando, que é o Open Finance, o Pix, o Real Digital e a internalização da moeda. Aqui só mostrando um pouco do Pix comparado com o resto do mundo. Isso foi a aceleração de adesão do Pix comparado com outros sistemas do mundo. Não tem nada igual, a gente pode ver aí. E a gente vê o crescimento do uso, né, do Pix. Esse estudo também é muito interessante, que mostra que o Pix, de fato, gera bancarização e inclusão.
Então, a linha azul é o Pix crescendo e a linha vermelha é o número de contas bancárias sendo abertas. Então, à medida que o Pix cresce, o número de contas abertas também cresce. E à medida que o Pix acelera, você formaliza a mão de obra. Lembrando que hoje o governo economiza bilhões na parte da Receita Federal, porque antes o imposto era cobrado pelos bancos, agora você pode cobrar pelo Pix, que é de graça, então a Receita Federal não precisa mais pagar para os bancos para fazer arrecadação. Muito em breve, juntando outros componentes digitais com a arrecadação, a Receita vai conseguir não só arrecadar barato, como também interpretar a arrecadação de forma muito mais digital e muito mais eficiente. Essas são as coisas novas que vão acontecer no Pix, eu não vou ter tempo de falar sobre tudo. A gente quer, obviamente, ligar o Pix a outras plataformas mundiais. As pessoas falam muito em moeda comum, é curioso isso, eu vejo muitas, não, vamos falar em moeda comum, mas aí se pergunta, mas por que você quer ter uma moeda comum? Você abre mão da política monetária? Não, mas é porque na parte de comércio internacional, a moeda comum vai ajudar muito. Se você tiver um sistema digital de pagamentos, onde você consiga digitalizar o pagamento de ponta a ponta e for eficiente, você vai ter isso sem abrir mão da sua política monetária, sem abrir mão das suas questões soberanas. Então, a digitalização já vai fazer esse trabalho. O Open Finance, eu só aqui enfatizaria que a gente já teve mais de 37 bilhões de chamadas. Hoje, se você entrar no seu aplicativo do seu banco e quiser buscar dados de outro banco, você já consegue fazer isso, já consegue comparar, né? Obviamente, a gente ainda está num processo de melhoria disso. Então, aqui a gente tem tudo que a gente conseguiu fazer. O modelo brasileiro, onde a gente junta os blocos, como eu demonstrei anteriormente, se torna referência mundial, ganhou vários prêmios. A parte de monetização de dados, eu expliquei um pouco. Estou correndo um pouco aqui porque o tempo está acabando, mas é basicamente você ter uma relação onde você faz uma poupança em dados, você troca esses dados por um token e você monetiza via token. E um pouco o Drex, que nós lançamos recentemente, que é a nossa moeda digital. E aqui o Drex, eu só gostaria de enfatizar uma coisa, as pessoas acham, não, o Drex é como se fosse o Pix, é um pagamento digital. Não, não é. Ele é muito além disso. Porque hoje, quando você faz um pagamento, você faz o pagamento para uma pessoa, você não faz pagamento para um contrato. Então, tem toda a implicação e insegurança relacionada a isso. Então, eu uso sempre o exemplo daquele, me perdoe quem tem essas lojinhas de vender carro na esquina, mas a gente sempre tem aquele, que a pessoa vai comprar o carro e não confia muito, fala, não, eu só quero fazer o depósito quando o documento estiver no meu nome. Aí o dono da loja fala, não, mas eu também não confio em você, então eu só quero assinar o documento quando o dinheiro estiver na conta. Isso tudo acaba, porque no final das contas eu tenho um contrato inteligente que é programado de tal forma a receber um dinheiro, que é um código em cripto. A hora que isso acontece, ele gera o contrato e gera o registro automático. Ou seja, o custo de registro cai muito. Hoje, grande parte da fricção de vender e comprar ativo é custo de registro. Isso aqui é um custo de registro quase de graça. Então, não vou falar muito sobre a tecnologia, vou passar aqui. A gente está fazendo um processo de integração de tudo que eu falei, do Pix, Open Finance e tudo. E eu termino com essa figura aqui, né? Que eu tenho agora, ela tem o Drex, aí antes ela não tinha. Basicamente, daqui a um tempo, espero que não seja mais do que 1 ano e meio, 2 anos, você só vai ter um aplicativo no seu celular. Você vai entrar nele, ele vai ser um integrador, ele vai ter todas as suas contas bancárias. Imagina que você quer fazer um Pix, você vai apertar Pix. Aí você fala, quero fazer débito ou crédito? Quero fazer débito. Aí vai aparecer o saldo na conta dos bancos que você tem dinheiro, você vai apertar o banco que você quer fazer a operação, vai sacar daquilo ali e fazer o pagamento automático. Imagina que você queira fazer crédito. Vai aparecer qual é o limite de crédito que você tem em cada banco e, muito provavelmente, dependendo da evolução dos algoritmos, vai aparecer quanto é que é o custo que você vai pagar de crédito naquela operação e os bancos vão competir entre si em tempo real por aquela sua operação. Imagina que você tem uma carteira de investimentos que está custodiada num banco e um outro banco tem essa informação e fala, posso fazer mais barato. A hora que você entrar no aplicativo, você vai receber uma mensagem, olha, se você fizer essa transferência aqui, eu consigo fazer mais barato para você. Seguros, outras coisas. E tem mais um tema. Você hoje tem um problema, às vezes, de organização financeira. O que o integrador faz é você aperta um botão que tem posição consolidada, você sabe tudo que você vai receber, tudo que você vai pagar, e aqui é onde a gente pensa em colocar alguma coisa de inteligência artificial para melhorar a capacidade das pessoas de ter planejamento financeiro. É bem fácil, eu já estou olhando isso há algum tempo, né? Então acho que a gente pode melhorar. Um outro tema é que tudo que você faz alimenta uma carteira de dados. E essa carteira de dados é exatamente a carteira de dados que você vai poder monetizar através do Drex, o dinheiro digital, que é um token, e depois você vai poder vender os seus dados para as empresas que querem, né, recebendo uma remuneração. Por último, o offline, que é quando você não tem ligação com a internet. Hoje você bota aqueles 100, 200 reais na carteira só para fazer aquele gasto. Você vai poder fazer isso de forma digital. Você separa o online do offline, você, obviamente, é com uma quantia menor de dinheiro, e com aquilo ali você pode usar e pagar mesmo em lugares onde não tem sinal.
Então, a gente pensa como é que a gente vai fazer a inteligência artificial nesse super app. A gente está pensando muito em blocos de como fazer isso e transformar. É isso, muito obrigado. Desculpa me exceder o tempo aqui. muito bom mesmo. Bem, queria muito mais uma vez poder agradecer as pessoas que fizeram essas palestras, essa conversa um pouco informal, que cederam um pouco dos seus valiosos tempos, tudo que vocês têm feito de tão bom para o nosso país, nosso ministro Alexandre Moraes, governador Cláudio Castro, meu querido presidente Rodrigo Pacheco e nosso querido presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Muito obrigado a todos, aproveitem as palestras à tarde, eu acho que serão palestras inovadoras, importantes. Agradeço aqui, ministro Alexandre, a presença aqui dos alunos da FMU, na pessoa do seu reitor, que com certeza é quem mais vai tirar proveito dessas valiosas palestras com muito conhecimento. Muito obrigado a todos.